Olá pessoal, aqui é o Amon. E aqui é o Zuka. Hoje vamos apresentar um vídeo muito interessante sobre os animais pré-históricos. Espero que vocês aproveitem e assistam até o final. Titanofone. Agora vamos falar sobre um réptil gigante. Na idade adulta ele consegue chegar de 3 a 6 metros de comprimento, incluindo o seu crânio, que vai de 50 a 80 centímetros. Ele tinha membros curtos e uma cauda longa, e com 12 incisos planos e mais de 12 caninos poderosos, e vários pós-caninos menores, e com esse conjunto de dentes o ajudavam a rasgar a presa por inteiro. Em alguns aspectos é muito semelhante à Pelycosaria, e o resto desse animal foram encontrados na Rússia. Esses animais eram muito agressivos e matavam vertebrados muito antes dos seus sucessores, os crocodilos, que posteriormente adotaram esse mesmo hábito. Agora, para quem tem medo de réptil, imagine encontrar um desse na rua. Seria um filme de terror, certo? Platybelodon. Agora vamos falar de um animal bem peculiar, o Platybelodon, que podemos dizer que é um elefante mutante. Ele foi uma espécie de mamífero herbívoro da família do elefante que viveu há cerca de 23 milhões a 5 milhões de anos. Ele vivia na Europa, na Ásia e África durante o Mioceno. Tinha um maxilar longos e lábios superiores em forma de tromba. Alimentava-se de plantas aquáticas, vegetação rasteira, pequenos arbustos e folhas que erguia usando suas trombas. Ele pesava cerca de 2.500 kg e chegava até 2,5 metros de altura e 4,5 metros de comprimento. Você teria coragem de andar em um animal desses? Titanoboa era uma cobra monstruosa que chegava a 14 metros de comprimento e 1 de diâmetro e 1.500 kg, capaz de engolir um crocodilo por inteiro. O réptil teria surgido após a extinção dos dinossauros, há 58 milhões de anos atrás, durante o período Paleoceno. Ela foi estabelecida como o maior predador do planeta por pelo menos 10 milhões de anos. As vértebras fossilizadas da Titanoboa atravessaram o tempo por serem numerosas e resistentes. Elas eram 305 vezes maiores do que a sucuri brasileira. Os restos dela foi encontrada em 2009 no norte da Colômbia. Os pesquisadores sugerem que elas viviam em selvas pantanosas na região da atual Amazônia. Será que ainda existe uma dessa na Amazônia? A floresta é muito grande e muitas partes delas ainda desconhecidas. O Atropleura. O Atropleura, do grego costelas articuladas, é do início permiano que podemos considerar uma centopeia gigantesca. Viveu nas terras que hoje correspondem ao nordeste da América do Norte e na Europa, entre 340 e 280 milhões de anos atrás. É o maior invertebrado terrestre de todos os tempos, medindo de 2,6 metros de comprimento e 50 centímetros de largura. Ele era herbívoro, alimentava-se de plantas e fragmentos de esporros de algumas plantas que eram preservadas no tubo digestivo de alguns fósseis e fezes fossilizadas. Ele podia atingir proporções maiores do que os artrópodes modernos, em parte por causa da maior quantidade de oxigênio na atmosfera daquela época. Além disso, também da ausência de grandes predadores vertebrados terrestres. Se as pessoas têm medo de um desses pequenos, imagina um desse que era enorme andando na sua parede da casa. O Megalodon. O Megalodon,
ou megalodonte. Foi uma espécie gigante de tubarão pré-histórico que viveu entre o Mioceno, há cerca de 23 milhões de anos, e o Plioceno, há mais ou menos 2 milhões e meio de anos. A espécie humana só surgiu há 200 mil anos, só para você ter noção. Então estava de longe de dar de caras com esse gigantesco megalodon, que era o rei dos mares. O nome megalodon tem a origem na palavra grega megas, que significa grande, e ondo, que significa dente. Portanto, ao pé da letra, podemos dizer que significa dente grande. E de fato, seus dentes podiam chegar a mais de 17 centímetros de comprimento. Com um dente desse tamanho, ele só tornou o maior predador marinho que já existiu. O tamanho do bicho era gigantesco. Não estamos de brincadeira. Quando falamos sobre o tamanho dele, ele podia chegar a assustadores 18 metros de comprimento, deixando o tubarão branco no chinelo. Gigantopithecus. O Gigantopithecus, que significa macaco gigante, foi um dos maiores primatas que já existiram. Viveu cerca de 100 mil anos atrás durante o Pleistoceno, no sudoeste asiático, entre o sul da China e Vietnã. Essa espécie era parente dos atuais orangotangos, mas os seus hábitos eram mais parecidos com os do gorila. Tinha um corpo maciço e forte, e a sua alimentação era baseada em frutas, grama, sementes e bambus. Com isso, tornava-se um competidor de alimentação dos ursos pandas. Tinha cerca de 3,5 metros de altura e chegava a ter cerca de 600 kg, mas geralmente as fêmeas eram menores. Agora, imagina uma luta entre um gorila e ele. Quem será que venceria? O Dunkleosteus. O Dunkleosteus era um peixe gigante de 10 metros de comprimento e 3 toneladas e meias, e uma mandíbula que, quando se fechava sobre um tubarão, era capaz de o partir ao meio. Um tubarão branco, para você ter noção, consegue provavelmente morder com metade dessa força, comentou um pesquisador do Museu de Chicago, onde descreve esse fóssil que viveu há cerca de 400 milhões de anos. Como um peixe tão pesado era capaz de abrir e fechar a boca com tanta rapidez e tamanho impacto? Se perguntaram. Para saber essa resposta, os cientistas construíram um Dunkleosteus biomecânico a partir de um crânio fossilizado. A parte mais interessante foi descobrir que esse peixe era tão veloz durante a abertura da mandíbula e tão poderoso na hora de fechá-la. Eles então concluíram que o crânio e os diferentes músculos usados por Dunkleosteus para abrir e fechar a boca fizeram desse peixe um dos maiores grandes predadores entre os vertebrados. Ele praticamente era um tanque de guerra veloz e impenetrável nos mares. Cameroceras. Cameroceras é um gênero extinto de molusco cefalópode que viveu de 470 a 460 milhões de anos atrás, durante o Ordoviciano, e o seu tamanho era gigantesco e chegava até 6 metros de comprimento, tornando um dos maiores moluscos da época. Ele tinha uma cabeça de tecido muscular macio que situava-se na abertura da concha cônica, enquanto o resto do corpo ficava protegido no interior. Tentáculos cresciam da base da cabeça como em um polvo e serviam para agarrar e manipular as presas. O alimento era levado à boca, onde o bico era rígido e podia mastigar até escorpiões marinhos.
além de peixes agnatos e outros cefalópodes. Quase certamente era um predador de emboscada que movia-se pelo leito marinho ou assentava-se no fundo para esperar. A enorme concha tornava difícil andar com agilidade e destreza. Os indivíduos mais velhos, inclusive, ficariam tão pesados que provavelmente tornavam-se nadadores muito pouco ativos. Bem, mas agora imagina fazer uma coleção de conchas gigantes como essa. Phorushacidae. Phorushacidae é da família de aves fósseis da ordem Cariamiforme, conhecida como a ave do terror. São uma família extinta de grandes aves carnívoras que surgiram após a extinção dos dinossauros não avianos, por causa da ausência de predadores de grandes portes como o Tiranossauro Rex, e eles viveram entre 62 a 1.800.000 anos atrás. A sua altura variavam de 1 a 3 metros. Tinham bicos enormes e curvados, como as das aves de rapinas. Eram bem afiadas e desenvolvidas, especialmente para rasgar carnes de suas presas. Suas pernas eram ágeis e muito musculosas, proporcionando muita velocidade durante a corrida. Podiam alcançar até 50 km/h. E suas asas eram pouco desenvolvidas e pequenas, incapazes sequer de ajudar em saltos. Agora pensa só, ela era praticamente uma versão de um avestruz pré-histórico que poderia até te caçar. Amonitas. Amonitas era uma concha gigante. Se elas ainda estivessem por aqui, você não colheria belas conchas no mar, mas as conchas poderiam colher você. As conchas desses cefalópodes chegavam a 2 metros de diâmetro. Hoje temos evidência que sugerem que esse animal aumenta em tamanho muito rápido, com as fêmeas crescendo até 400% que os machos, que atingiam 1 metro de diâmetro. As amonitas provavelmente se pareciam com os nautilos modernos, mas eram muito mais assustadores. Essas conchas eram agressivas e com enormes tentáculos predadores, e podia comer tudo que era menor do que ela. Ela tinha um escudo exterior muito forte que protegia seu interior macio de danos. Elas foram extintas há cerca de 66 milhões de anos, ao mesmo tempo que os dinossauros. Agora imagina só pescar uma concha dessa. Olá pessoal, aqui é o Amon, obrigado por ter assistido até o final. E aí pessoal, aqui é o Zuka, e não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e comentar também se nós esquecemos de algum animal pré-histórico. Obrigado, valeu!